fim. Vem o fim. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Nós fizemos a leitura bíblica em classe até o versículo 10. E o nosso texto áureo é o versículo 2, que diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. A verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que inevitável juízo divino se aproxima. Está aí a nossa verdade prática, o nosso texto áureo. A bem da verdade, a revista toda, assim como o livro do profeta Ezequiel, trata sobre a justiça divina. A justiça de Deus diante do pecado obstinado. Deus, ele não se torna passivo quando há um pecado sendo praticado a longo prazo e de maneira obstinada, como mencionei, sem haver um arrependimento. E o grande mal da nação, que ele mesmo separou, escolheu, foi o pecado da idolatria. Esse foi o grande mal. E também a desobediência à lei do Senhor. O que está lá em Deuteronômio 28, onde tem as bênçãos que seriam derramadas se a nação obedecesse a Deus e a sua lei, mas também está lá registrado em Deuteronômio 28 as maldições que viriam a essa nação se ela desobedecesse a Deus. Nós sabemos que essa nação, esse povo, ele inicialmente era unificado com Davi, com Saul, com Salomão, mas após a morte de Salomão, esse reino unificado foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte se chamou Israel, composto de 10 tribos. O reino do sul, Judá, 2 tribos, fechando aí as 12 tribos. E por um tempo ficou assim, reino do norte, reino do sul, até que, por provisão divina e por justiça divina, o reino do norte, que só teve reis perversos, que desobedeceram a Deus e não buscaram arrependimento, até que Deus, na sua justiça, enviou os assírios e consumiu com o reino do norte, devastou o reino do norte, e ele parou de existir, prevalecendo então somente o reino do sul. No reino do sul, Judá, estava lá a cidade de Jerusalém, a santa cidade de Jerusalém, e o templo. E essa cidade, o templo, o reino do norte, teve sim reis ímpios, desobedientes a Deus, mas também teve reis piedosos, obedientes a Deus, que alinhavam o povo na vontade de Deus e em cumprir os mandamentos do Senhor. Então essa nação, ela foi preservada por um tempo também, até que o pecado obstinado do reino do sul, de Judá, fez com que houvesse profetas que Deus levantou, como o próprio Ezequiel, para proclamarem o juízo divino sobre o sul, sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre o templo que estava em Jerusalém. E temos os profetas da antiga aliança, são divididos em 3 grupos. Os profetas pré-exílio, é importante a gente dar essa base aqui, já que estamos no início desse trimestre, sobre o profeta Ezequiel, isso aqui é importante. Os profetas pré-exílio
O que é o exílio? É o cativeiro babilônico. Como estava só o reino do sul, Judá, Jerusalém, o templo, por causa do pecado da idolatria que o povo passou a adotar e não se arrepender, Deus então levanta uma nação, a Babilônia, sobre a liderança de Nabucodonosor, que vai trazer, esse vai ser o chicote de Deus no reino do sul, tá? E vai levar então esse povo ao cativeiro. E os profetas que são levantados, eles então são classificados da seguinte forma: profetas pré-exílio, que profetizaram antes do cativeiro babilônico, os profetas do exílio, que profetizaram durante o cativeiro babilônico, e os profetas pós-exílio, que profetizaram depois do cativeiro. Quando fechou o tempo de 70 anos, o povo foi liberto novamente, pôde voltar para sua terra, e Deus levantou profetas pós-exílio. Então, os profetas que nós temos no Antigo Testamento praticamente se dividem nesses três grupos: pré-exílio, no exílio e pós-exílio. Deu para entender? Bom, nós temos então um profeta diante de nós, qual nós estamos estudando, que é o Ezequiel. O Ezequiel, ele é um profeta pré-exílio, do exílio ou pós-exílio? Ele é um profeta do exílio. Quando ele escreveu o seu livro profético, ele estava já no exílio. Ele escreve lá no exílio. Já havia acontecido a segunda leva, quando Nabucodonosor passou a conquistar Judá, Jerusalém. Isso não foi de uma vez só, foram em três momentos, não foi só de uma vez, 3 fases aconteceu esse exílio, vamos dizer assim, dos judeus. A primeira fase foi quando de uma leva vai o profeta Daniel. Daniel foi na primeira fase. Na segunda fase, aí nós temos o Ezequiel sendo levado lá para a Babilônia, para o cativeiro. Tá? E Ezequiel, então, ele é dessa segunda fase, desse segundo momento, ele é o profeta dessa fase. E ele vai profetizar lá da Babilônia. Tá? E as profecias que ele vai transmitir declaram e mostram o juízo iminente que estava por vir sobre Judá. Porque apesar dele estar lá na Babilônia, havia ainda um povo que tinha ficado em Judá. A cidade ainda estava de pé, o templo estava de pé. E lá em Jerusalém estava Jeremias, que veio antes, que profetizou antes de Ezequiel. E Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. Na verdade, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles viveram na mesma época. Só que Jeremias era mais velho, profetizou um pouco antes, também esse juízo do cativeiro babilônico. O Ezequiel e Daniel tinham praticamente quase a mesma idade. Tá? Daniel profetizava lá no cativeiro, mas entre os nobres dos judeus. O Ezequiel profetizava entre o povo de classe mais baixa que estava lá na Babilônia, e Jeremias ficou como profeta lá em Jerusalém, entre aqueles que ainda estavam lá e não haviam ainda sido cativos. Então Jeremias está lá em Jerusalém, Ezequiel está aqui na Babilônia e Daniel também está na Babilônia, e eles estão profetizando o quê? A destruição de Jerusalém e a destruição do templo, o juízo de Deus, e isso tudo pela soberania divina, tudo pela soberania divina. Deus, devido o pecado obstinado do povo, da idolatria, da desobediência à lei do Senhor, Deus então decretou
um juízo sobre essa nação e a destruição da amada Jerusalém e do amado templo de Jerusalém. Tá? Então, só para nós nos situarmos aí dentro do contexto em que o livro de Ezequiel está inserido e também as suas profecias. Então, o exílio cativeiro, ele teve essas 3 fases. Na terceira fase, só na terceira fase, que houve o cerco em Jerusalém pelo exército da Babilônia, e então foi destruída a cidade e foi destruído o templo. Só na terceira, na última fase. Tá bom? Então, quando Ezequiel está profetizando, ainda não aconteceu essa última fase. Ainda a cidade estava de pé, o templo estava de pé, Jeremias estava lá profetizando e o povo ainda estava lá vivendo a sua vida. Apesar já de 2 grupos terem sido já exilados. E 2 profetas da nação já estarem lá na Babilônia, que é Ezequiel e Daniel. Muito bem, vamos avançar um pouquinho aqui. O capítulo 4 de Ezequiel até o capítulo 24, olha bem, o capítulo 4 até o capítulo 24 de Ezequiel é a proclamação e a condenação de Jerusalém. É isso que ele profetiza. A cidade vai ser destruída, a cidade vai ser sitiada, o templo vai ser destruído. Então, do capítulo 4 até o capítulo 24 desse livro, é essa proclamação. O profeta está anunciando, o profeta está avisando, o profeta está comunicando a vontade de Deus, a palavra de Deus, para aquele povo que estava lá em Jerusalém. Ele estava cativo aqui, já havia um pessoal aqui, mas havia outro pessoal lá, que estava lá Jeremias. E o profeta está aqui na Babilônia, proclamando, profetizando: olha, Jerusalém vai ser destruída, o juízo de Deus vai vir. E nós vamos ver como é que o povo se comportou com essa mensagem profética. Vamos lá então. É por isso que a nossa revista aqui, a lição 2, diz, qual é o título? Vem o fim. É isso que o profeta insistentemente está falando lá para os que estão em Jerusalém. Vem o fim, o fim vai vir. E como é que o povo lá, obstinado no pecado da idolatria, estava recebendo essa mensagem profética? É o que nós vamos ver hoje. E a importância dessa frase aí que é repetitiva nos versículos que nós lemos. Vem o fim. Porque na verdade Deus não deixa jamais impune o pecado. Jamais. Se Deus não encontra arrependimento, vem a sentença divina. Deus comunica, Deus fala, Deus proclama, Deus anuncia, levanta os seus servos para proclamarem, e aí, diante da resposta do povo, vem a sentença ou vem a absolvição dessa sentença, se o povo se arrepender, se o indivíduo se arrepender. Mas a verdade é que em nenhum momento, em nenhum período da história humana, da história que a Bíblia nos mostra, Deus deixa impune o pecado obstinado, que é aquele pecado voluntário, que é aquele pecado proposital, que um povo, que uma nação, que um indivíduo, ele faz intencionalmente, sabe? Aquele pecado de estimação, que o povo não abre mão, não abandona. E jamais, toda a história bíblica, nós vemos Deus passando a mão nesse tipo de situação. Ele traz sim a sua sentença, o seu juízo sobre aqueles que se submetem ao pecado obstinado. E é isso que vai acontecer aqui. E é isso que aconteceu, na verdade, como nos relata os profetas e o Antigo Testamento. Vamos lá então, vamos caminhar aqui. A nossa revista é dividida em 3 partes. A primeira parte nos fala sobre a profecia. Então nós vamos ver um pouquinho sobre a profecia. Esse assunto é o versículo 1 e o versículo 3. Depois nós temos na segunda parte, que diz sobre o fim.
Isso aí vai do versículo, na nossa leitura bíblica em classe, né? Vai do versículo 4 até o versículo 9. E por último, nós temos aqui a terceira parte, que é sobre o inimigo. Aí, versículo 10. Evidente que a gente vai fazer algumas leituras dentro do livro do profeta Ezequiel. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá então, sobre a profecia. Vamos ler os 3 primeiros versículos? Quem não tem a revista pode acompanhar aí na Bíblia ou aqui no nosso telão. Ezequiel capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler esses 3 primeiros versículos e vamos ver aqui sobre essa profecia. Olha o que diz. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Palavra forte, né? Essa palavra que tem um certo peso aos ouvidos, que de repente para você que está aqui numa outra época, num banco confortável, né? Num ambiente tranquilo, possa não soar tão forte, mas essas palavras, quando chegou lá entre os judeus que estavam lá em Jerusalém, a terra de Israel lá, isso foi muito pesado. E essas palavras pesadas não foram palavras do coração de Ezequiel, não foram palavras dos conceitos de Ezequiel, não são palavras das intenções de Ezequiel. Essas palavras, ele diz aqui no versículo 1, veio a palavra do Senhor a mim, mostrando que a fonte daquelas palavras, a origem daquelas palavras de juízo, era o próprio Deus. Deus é a fonte desse juízo. Deus é a fonte dessa sentença. Para os que estão lá, em Jerusalém. O versículo 2 também mostra, olha o que diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, mostrando que além de ter como fonte essas palavras, é o próprio Deus, há uma autoridade sobre essas palavras. Não são palavras ao vento, não são palavras que não vão encontrar um destino, mas são palavras de autoridade, que confirmam a veracidade do que está sendo dito. Porque aqui nós estamos no capítulo 7. Já teve outros capítulos atrás, e Ezequiel é um livro bastante cronológico na sua escrita. Então nós estamos aqui no capítulo 7, as palavras continuam sendo anunciadas de juízo. E essas palavras, diz aqui os primeiros versículos do capítulo 7, tem como fonte o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, elas têm um peso de autoridade, aonde ele diz assim: assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, não são os meus insights, não é o que eu estou pensando, veio a mim a palavra do Senhor. E ele diz. Quando Deus diz, ele cumpre. Quando Deus diz, não tem nada que possa impedir. E o versículo 3, olha o que diz: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então Deus está dizendo: eu sou a fonte dessa sentença, desse juízo, eu tenho autoridade para dizer isso, e o fim é iminente, ou seja, está próximo. E acabou. É palavras pesadas ou não são?
Imagine quando o povo lá em Jerusalém ouviu isso. Por que Deus se demonstra a Ezequiel nessa profecia, nesses versículos, com tanta veemência, dizendo: vem o fim vem, eu trarei juízo sobre vocês? Por que Deus está ali reafirmando e afirmando e sendo repetitivo, mostrando que o fim vem no fim? Isso é repetitivo na profecia. Por quê, irmãos? Por que isso? Para a gente entender, a gente vai ter que dar um pulinho. Rafael vai nos ajudar. Vocês, se quiserem acompanhar na Bíblia aí também, fiquem à vontade. A gente vai ter que dar um pulinho no capítulo 13. Só virar a folha aí. Versículo 1. Tudo em Ezequiel. Por que Deus está assim, sendo tão determinante, dizendo: eu estou falando contigo, Ezequiel. Diz para o povo que sou eu que estou falando. Diz para o povo que essa é a minha voz, a minha palavra com autoridade. E diz para eles que o fim vem. E o fim virá. Por quê? Por que Deus está sendo assim tão determinante? Sabe por quê? Porque lá em Jerusalém, lá na santa cidade, apesar de já ter acontecido 2 levas, o povo que está lá está dando ouvidos a falsos profetas. O povo que está lá está dando mais atenção aos falsos profetas do que os profetas de Deus. E não se esqueça que Jeremias está lá profetizando. E Jeremias começou a profetizar. Jeremias está lá entre o povo, profetizando também essa sentença. E Jeremias começou a profetizar muito tempo antes de Ezequiel. Diz os estudiosos que quando Ezequiel nasceu, Jeremias já há 4 anos era profeta lá em Jerusalém. Quando Ezequiel nasceu, Jeremias era mais velho. Então, antes de Ezequiel desenvolver o seu ministério profético e trazer essa sentença, Jeremias já estava lá proclamando e anunciando que se o povo não se arrependesse, viria o fim, viria a justiça divina. E agora Deus está aqui, através dos lábios de Ezequiel, dizendo: vem o fim. E é determinante. Por quê? Porque o povo, durante todo esse período, estava ouvindo quem? Os falsos profetas. Eles davam mais atenção para os falsos profetas. E vamos ver um pouquinho qual era a mensagem desses falsos profetas. Então vamos lá, Ezequiel 13. Na verdade, do capítulo 12 até o capítulo 14, é Ezequiel denunciando, o próprio Deus denunciando os falsos profetas. Olha o que diz. Nós vamos pegar só o 13 aqui. Os irmãos vão cansar de ler o 12, o 13 e o 14, né? E aí eu fico muito extenso aqui. Então vamos ler o 13 aqui. Olha o que diz. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Por quê? Que são profetizadores e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsistes as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que o tal não falei? E segue aqui o texto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová.
e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E se nós ler um pouquinho mais adiante ali, versículo 17, também tinham as profetisas lá. Tinha os profetas? Tinha, falsos profetas. Mas também tinha umas senhoras lá que se julgavam profetisas, que usavam também de superstição, como é que se diz, criavam bonequinhos, coisinhas, pingentes, e usavam essas ferramentas, esses amuletos, para validarem as suas adivinhações e as suas profecias. E no versículo 17 a seguir, se vocês quiserem ler, vai estar ali Deus condenando também. O que estava acontecendo? Jeremias estava lá profetizando, vai vir juízo, se arrependa. O povo seguia desobedecendo a lei do Senhor, seguia na idolatria, e aí diziam os falsos profetas, não vai vir o juízo, assim diz o Senhor, e aí profetizavam coisas maravilhosas, lindas e boas. Aí o Jeremias gritava, vai vir o juízo, porque entra a voz de Ezequiel dizendo, vai vir o fim. E o povo escutava os falsos profetas e as falsas profetisas que diziam, vai dar tudo certo para nós. Jamais Deus vai destruir o templo. Jamais Deus vai permitir que Jerusalém caia. Essa é a santa cidade. Aqui está o seu santo templo. Isso não vai acontecer. Quase dizendo que as profecias de Jeremias, as profecias de Ezequiel, na verdade dizendo, eram mentirosas, eram falsas. Esses profetas falsos e essas profetisas, o que eles faziam com isso? Qual era a intenção de trazer uma mensagem que trazia conforto ao ouvido e ao coração do povo, dizendo que não ia acontecer nada daquilo, da destruição do templo, da destruição da cidade, do cativeiro, nada disso ia acontecer. É que eles eram como raposas, diz o próprio Deus através do profeta aqui. Raposas que tiram proveito, são oportunistas. Que a raposa no deserto é assim, ela é oportunista, né? Dizem que a raposa é o animal mais esperto que tem, porque ele é um animal oportunista mesmo. Raramente ele caça, mas ele sabe se aproveitar das oportunidades e lucrar com aquilo ali. Então Deus está dizendo, esses falsos profetas, essas falsas profetisas, que só profetizam coisas boas, coisas lindas, que dizem que não vai acontecer nada de ruim, que tudo vai dar certo no final, que tudo vai ficar em paz, são oportunistas, são raposas. Enquanto os verdadeiros profetas de Deus estão lá dizendo, vem o fim. Os falsos profetas impediam com que o povo, ao escutar a mensagem profética verdadeira, se arrependesse. Para que se arrepender de um pecado obstinado, se nós temos aqui profetas e profetisas dizendo que está tudo bem, está tudo ok, está tudo certo? E dizendo que era o Senhor falando. Por isso que Deus diz aqui, ai desses que dizem que eu falei quando eu não falei nada. Então é nesse contexto que nós percebemos estas palavras do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, essa determinação divina em dizer, Ezequiel, diz para eles, assim diz o Senhor, e reafirma que virá o fim, reafirma, porque eles estão seguindo esses falsos profetas. Essa é a estrutura dessa profecia. Isso é o que mostra essa profecia do capítulo 7. É Deus confrontando a mensagem dos falsos profetas e das falsas profetisas que estavam lá em Jerusalém. Não, eles diziam assim, olha, já teve uma leva, já teve uma segunda leva, que foi mais de 10 mil judeus para lá, e a cidade ainda está de pé. O templo ainda está de pé. Está tudo
tudo ok, Deus está nos guardando. E seguiam com a sua vida, com seus pecados obstinados, com a sua idolatria. E Deus diz, olha, vai vir o fim. E aí no versículo 3, no final, olha o que Deus diz: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Falei até assim para demonstrar como era forte o negócio, né? Agora a gente dá uma folgada aqui. Então Deus está, não como eu aqui, com veemência, mas é essa ideia que passa. Se a gente lê o texto, a repetição do vem o fim vem, o fim agora e chegou o fim, é isso aí. Era para criar esse sentimento lá naqueles que estavam lá, para que isso produzisse arrependimento que não houve. A verdade é essa, não houve, mais adiante a gente vai ver. Na última investida, na terceira investida de Nabucodonosor com seu exército babilônico, ele acabou com tudo que estava lá, inclusive com o templo. Foi um terror sem tamanho. Já eu falo um pouquinho sobre esse tema. Sem tamanho esse último momento, porque o povo preferiu escutar falsas mensagens, falsos profetas, preferiu se apegar a pingentes, a pingente das profetisas que criavam ali. Eu vou ler aqui, olha o que diz, capítulo 13, versículo 17: e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas de teu povo, seriam essas mulheres, que profetizam do seu coração, porque era do coração delas, não vinha de Deus, como Ezequiel declarou que a profecia dele vinha, que profetizam do seu coração, e profetiza contra elas. Assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofada, sabe, fazer aqueles bonequinhos, fazer pingentezinho, uma coisinha supersticiosa, né? Almofada para todos os sovacos. Eu acho que é pendurado aqui, dá a entender isso aí, não sei. E que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua. Pois é, irmão, sabe que às vezes até no nosso meio evangélico criam uns travesseiros assim com promessas. Se você dormir no travesseiro, tudo vai dar certo. Isso aí já é antigo, tudo isso já é antigo. Então tá ali, essas profetisas criavam essas coisas, usavam suas habilidades de trançar, de costurar, e criavam todas essas coisinhas aí. E diziam: olha, isso aqui é sinal que tudo vai dar certo, usa isso aqui, bota lá na tua casa, bota na porta, e só vai ter paz e alegria. E Deus está dizendo através de Jeremias, através de Ezequiel: vem o fim, se arrependo. Mas aí o povo olhava o pingentezinho e diz: não, mas o pingentezinho está dizendo que não vem o fim. Do outro lado estão os profetas de Deus dizendo que vem o fim. Sobre toda a terra de Israel, não vai sobrar nada. Essa é a estrutura da profecia. Irmãos, trazendo para uma parte aplicativa e prática, para não ficarmos só lá nesse contexto histórico, lá do Antigo Testamento, mais de 500 anos antes de Cristo, tá? Nós temos no Novo Testamento Deus proclamando que virá o fim, que um fim também é iminente, se aproxima. E como é que os homens, as mulheres estão se comportando? Estão mergulhando cada vez mais nos seus pecados obstinados, ou estão se arrependendo diante da mensagem de um iminente fim? Assim como foi proclamado lá para os israelitas, em Jerusalém, em Judá, assim também é proclamado no Novo Testamento, que esse sistema, nós estudamos escatologia aqui 2 semanas atrás, um fim já está determinado, essa história há de se encerrar, e Deus dará início a uma outra história, aonde não tem os que não se arrependem. Vem o fim vem. Essa mensagem é tão atual como foi lá para os judeus, quanto agora os que vivem nesse momento. Muito bem, então nós temos aí a extensão dessa profecia, nós temos aí quando
essa profecia aconteceu e diz ali, agora, disse o Senhor, mostrando que, contrariando os falsos profetas, agora vai acontecer. É agora, é rápido, é em seguida, mas vai acontecer. Muito bem, a segunda parte aqui, nos fala sobre o fim, capítulo 4, versículo 10, aqui é uma repetição que mostra o juízo que é certo. Vamos ler de novo aqui, que vai do capítulo 4 até o versículo 10, versículo 4 até o versículo 10 do capítulo 7. Então, mostrando aqui que o juízo é certo, e a intensidade e a repetição disso. Olha o que diz. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Isso é Deus falando através do profeta. Mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria, sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Esse é um Deus que é estranho para os ouvintes contemporâneos de agora, não é? O que vocês acham desse Deus que diz estas coisas e confirma, e vou te castigar e não vou ter piedade, os meus olhos estarão aí? É estranho, né? Porque você pintou ao longo de um tempo para cá um Deus fofinho, ou como diz um certo pregador aí, um Deus pintado de azul bebê, que olha para você e concorda com tudo que você faz, que aceita tudo que você faz, que ama você de uma forma que tolera tudo e qualquer forma de prática que ele condena. Foi esse Deus que pintou. Era esse Deus que os falsos profetas lá pintavam também, o Deus azul bebê, né? E quando essas palavras chegam, Deus mostra aqui a sua justiça, a sua sentença, diante de um povo que não busca o arrependimento. Irmãos, vem o fim, e o fim vem. E Deus, durante o ministério de Ezequiel, além de utilizar os lábios dele para proclamar isso, olha bem, além de proclamar com os lábios, com a palavra profética, Deus também fez com que Ezequiel transmitisse uma mensagem teatral. Deus fazia assim com os profetas. Como assim teatral? Parece uma loucura. Mas Deus dizia para o profeta assim, faz isso, faz aquilo, faz tal coisa. E nessas práticas, nesses gestos, Deus estava transmitindo também essa sentença. Teatral, uma mensagem teatral. Ilustrativa, vamos assim dizer. Onde não há palavras, mas há comportamento, há gestos que apontam para aquele fim, para aquele propósito da sentença. Então, até os surdos entre o povo iam entender que o fim ia chegar. Então não tinha desculpa, não tinha justificativa.
E uma dessas formas, eu quero ler com vocês, na verdade são 10 comportamentos que Ezequiel vai ter, de acordo com o Senhor havia determinado, para dizer também sobre esse fim, além da mensagem falada, profetizada dos lábios. E eu quero ver com vocês, Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz, se acompanha. E tu, esse aqui já é o terceiro gesto, eu peguei esse aqui porque ele causa um pouquinho mais de impacto, né? E a gente, para prender a atenção de vocês, a gente escolhe aquelas passagens que causam mais um impacto assim no ouvido e na atenção. Olha o que diz aqui. Olha Deus dizendo para Ezequiel, diz assim, ó, e tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e trigo moído, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te direi sobre o teu lado, 390 dias comerás disso, e a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Então vocês estão vendo que Deus orienta ele a pegar todos esses elementos para fazer ali um pão, um bolo, e aí vem aí uns números que indicam aí o complemento dessa profecia do fim que viria. Agora olha aqui, versículo 12, não, pulei aqui, 11, também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás, e o que comeres será como bolos de cevada. E olha aqui, irmãos, olha aí, e a cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. Olha o que Deus está dizendo para esse homem, para o profeta. Você vai preparar uma massa, você vai preparar ali um bolo, agora você vai ter que cozinhar esse bolo. E Ezequiel tinha que fazer tudo isso na frente de todos. Você então faz na frente de todos isso aqui. Qual vai ser a fonte para cozir este bolo? O que diz ali, irmãos? Esterco de homem, fezes, dejetos humanos. Por que isso? Porque Deus quer mostrar para a nação a imundícia do povo. O pecado da idolatria, esse pecado obstinado, diante de Deus é uma imundícia. E Deus está dizendo assim para o povo: olha o meu profeta, ele está cozindo um bolo e vai ter que fazer isso, né? O que vai aquecer ali são fezes humanas. O que vocês acham disso? Causa repulsa? Causa, né? Se nós fizéssemos um bolo assim, desse para você, que nojento, né? Se eu chegasse e dissesse: olha, tem um bolo aqui, e esse bolo é para criar nojo mesmo, para você ver a questão da imundícia. Esse bolo aqui, ele foi, tá bonzinho, ó, tá fofinho, tá quentinho, ó, mas a fonte de calor que fez esse bolo foi fezes humanas. Você comeria? Você não comeria. Você entenderia. Por mais que aquilo ali esteja uma aparência bonita, um cheiro bom, mas tem uma imundícia ali, entranhada, que está ali no meio, que faz parte daquilo ali. Você não comeria. Nem o profeta Ezequiel também se surpreendeu com isso, com essa mensagem divina. E aí olha o que o profeta diz. Vamos lá. Eu até me perdi aqui. O 12, tá. Vamos ler de novo. E o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. Deus está dizendo assim, ó, por causa do pecado obstinado, eles, por causa dessa imundícia, da idolatria, de não obedecerem às minhas leis,
eles também vão ir para o meio da imundícia. E aí o profeta se assusta, né? Como de repente você também deve estar assustado, como eu fiquei assustado quando estava lendo isso. E aí o profeta diz assim: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. Ele era um profeta, ele também vinha de uma linhagem sacerdotal, eles tinham zelo sobre o alimento, de não colocar coisa imunda na boca. E o profeta, quando vê isso, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho que fazer isso mesmo, me dá uma chance, nunca coloquei nada imundo na minha boca. Tamanho era o asco daquela situação. E aí, versículo 15, e disse-lhe, aí Deus disse: vê, tenho te dado esterco de vaca, em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. E aí o Senhor deu uma aliviada para o profeta, né? Então vamos tirar aí essa questão. Mas fez Ezequiel sentir aquela imundícia, entender aquela situação. Aí Ezequiel foi lá e fez tudo isso diante também daqueles judeus que estavam lá na Babilônia, do que iria acontecer com aqueles judeus que estavam lá em Jerusalém. Meus irmãos, olha bem, tudo isso aqui foi antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição do templo, mas era já ali Deus teatrando, não sei se existe essa palavra, mas teatrando ali, passando um teatro visual para entender o que viria, quando na terceira investida, que Nabucodonosor vai com seu exército, e Jerusalém lá com Jeremias, Jerusalém lá com os falsos profetas, com as falsas profetisas, e o povo ainda mergulhado no pecado da idolatria e um pecado obstinado. Quando chega esse momento que vem o fim vem, e é agora, Nabucodonosor marcha, ele vai sitiar Jerusalém, ele vai cercar Jerusalém por muitos dias, e o povo vai ficar lá dentro de Jerusalém, dizendo: não, o Senhor vai nos livrar, está aqui o templo, não vai acontecer nada. E Jeremias está lá dentro, e é Jeremias quem conta a situação, olha bem, a situação que estava acontecendo dentro dos muros da cidade enquanto ela estava sitiada. Se você ler Lamentações de Jeremias, ele profetizou antes do exílio e durante o exílio. Ele é um profeta antes e durante. Ele está lá dentro de Jerusalém, e Lamentações de Jeremias conta o que aconteceu dentro dos muros. Sabe o que aconteceu dentro dos muros? Mães cozinharam seus bebês e comeram. Porque o povo lá já estava, a cidade sitiada, não entrava alimento. Eles comeram tudo que tinha lá em estoque, ao ponto, chegou um ponto que mães sugeriram comerem os próprios filhos, cozinharam e fizeram isso. Aí parece que o bolo feito com esterco humano parece melhor, né? Mas o profeta já havia falado, já havia dramatizado essa situação. E mesmo assim, o povo não deu ouvido. E aí acabou nessa situação. Aqueles que estavam lá ouvindo os falsos profetas, negligenciando a mensagem de Jeremias, negligenciando a mensagem de Ezequiel, agora estão nessa situação. Imagina uma cidade sitiada ali, a fome, a sede, as pessoas morrendo. Diz, Lamentações de Jeremias, diz que no início, quando eles ainda tinham alimento, alguma coisa, havia lá gritos dentro daquela cidade.
Eles estavam lá encerrados, não se rendiam. Mas chegou um ponto que aquela cidade, um determinado horário do dia, ficava um verdadeiro silêncio. Acho que esse silêncio era pior que os gritos. O povo com sede, muitos morrendo ali, seus cadáveres apodrecendo dentro da cidade. Aí você deve pensar, mas Deus permitiu isso? Deus permitiu isso. Deus orquestrou isso? Deus orquestrou isso. Nunca perdeu o controle da história. Mas é o nosso Deus? É o nosso Deus. É o Deus que eu canto, corinho, e adoro, e que nós... É esse mesmo Deus. É esse mesmo Deus que não tolera o pecado obstinado. É esse mesmo Deus que não suporta um coração não arrependido. E que só age da forma como age nessa dispensação da graça, porque o seu Filho Jesus Cristo nos substituiu e morreu no nosso lugar. E quando Deus olha para mim, olha para você, Ele olha através de Cristo, do sangue de Cristo. Cristo sofreu por você. Cristo pagou o seu pecado obstinado. E isso gera nos nossos corações arrependimento. Porque se tirar Cristo da frente, é essa situação que chega até nós. A justiça divina. A aplicação. Nós temos uma escatologia do Novo Testamento. E nessa escatologia também diz, o fim também vem. E nós vimos aqui no seminário sobre a grande tribulação. E a grande tribulação será um evento que ainda está para ocorrer. E diz lá que nunca houve. O que aconteceu em Jerusalém, a cidade sitiada, mães cozindo bebês, e outras coisas mais que Jeremias conta em Lamentações, diz Jesus quando vir este período da grande tribulação, nunca houve aflição como esta, e nunca mais haverá. O que aconteceu com Jerusalém não é nada perto do que está para vir. Mas os profetas de Deus estão aí anunciando. A mensagem do Senhor está sendo proclamada. E a gente diz, hora vem, e o dia vem, e o dia vai chegar, e a sentença divina virá sobre os moradores da terra. E não vai descer. Chegará. E é agora, como disse o profeta. O fim vem. Muito bem. Sobre o inimigo, versículo 10. Eis que o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, e reverdeceu a soberba. Há uma concordância aqui com os intérpretes que esse versículo 10 está falando de Nabucodonosor. Um inimigo que foi um instrumento de Deus, um chicote de Deus, para chicotear uma nação obstinada, uma nação que não se arrependeu. E foi através de Nabucodonosor, esta vara que floresceu. E ainda diz o texto aqui que ele ainda cresceu em soberba e até passou dos limites, que Deus teve que punir ele. Deus disse, vem aqui, pegou ele pela orelha e disse, tu vai fazer isso, isso, isso. Tu vai ser o meu instrumento de juízo sobre Judá, sobre Jerusalém. Aí ele foi lá, só que ele excedeu e Deus puniu ele, tá? Deus puniu ele, isso a história nos conta. Então, esse rei da Babilônia foi aquele instrumento, foi o chicote de Deus sobre este povo. E ele mostrou, esse rei, Nabucodonosor mostrou a força da sua crueldade e excedeu o limite da crueldade. É assim, Martinho Lutero, a gente às vezes acredita que o diabo, o nosso inimigo declarado, que ele é um poder paralelo a Deus. E não é isso. Nunca foi e nunca será. Sabe o que é um poder paralelo? Lá em São Paulo tem o poder paralelo.
Eliseu, me corrige, no Rio também, né? Eliseu que morou no Rio, é do Rio. Como é que é? Os traficantes, suas milícias, seu exército de criminosos. Aí a TV anuncia o poder paralelo, quer dizer, tem uma força e a polícia tem outra força, é um poder paralelo, quase no mesmo nível. E às vezes a gente acha que o diabo é um poder paralelo que tem um poder no mesmo nível de Deus. Não é nada disso. Deus, Ele é soberano, Ele é eterno. O diabo é um anjo caído, uma criatura, nem se compara, a força e o poder do diabo, do nosso inimigo declarado em relação a Deus e a Cristo e ao Espírito Santo, nem se compara. Jesus, com uma palavra da sua boca, destruirá tudo, todos esses adversários, ainda escatologicamente falando. Destruirá tudo, não é um poder paralelo. O diabo é um instrumento que Deus usa, como dizia Martinho Lutero, o diabo é um cão raivoso que mostra os dentes, mas que está preso numa corrente e é Deus que está agarrando essa corrente. Ele vai até onde Deus permite, para levar os homens ao arrependimento, para levar os homens a confessar os seus pecados, diante de uma sentença de juízo que ainda está por vir. Foi assim com o rei da Babilônia, com Nabucodonosor, foi o chicote de Deus, que trouxe juízo de Deus sobre a nação de Israel, sobre Judá, que destruiu a cidade, acabou com a cidade, acabou com o templo, com os pingentezinhos, tudo acabou também, com os falsos profetas, tudo foram destruídos, tudo foram destruído e foram todos cativos na Babilônia, não sobrou nada. Meus irmãos, eu quero ler a conclusão aqui que o nosso horário chegou. Você passa a mão e diz assim, graças a Deus acabou. Esse juízo surtiu efeito, né? Como? Esse juízo surtiu efeito. Surtiu efeito. Vamos apurar aqui, mais para frente vai ter missões, né? Porque a história segue, ainda tem mais uns negócios para frente aí que você tem que vir aí com o coração apertado, né? Para ouvir o que vai ainda ser dito. Mas isso surtiu efeito, porque depois que o povo foi lá para o cativeiro, 70 anos exilados, eles retornaram, nunca mais até hoje, os judeus que estão lá, caíram na idolatria, nunca mais, eles aprenderam a lição, mas teve que ter essa sentença, esse juízo, eles aprenderam a lição, o que eles passaram nesse exílio, em todo esse processo do cativeiro, eles aprenderam a lição, tá? Isso vai ficar para mais adiante. Vamos lá, a conclusão nos diz o seguinte: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpas, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e dos conselhos dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então Deus trouxe a sentença, mas mandou muitos avisos antes disso ser concretizado. Muitos, como Ele faz hoje, pela sua bondade e misericórdia. E é nesse momento que a gente vê o grande amor de Deus. É quando a gente dá uma olhadinha para a justiça divina, que aí eu consigo entender o tamanho do amor de Deus. Quando eu tiro a justiça divina e não quero saber dela, eu não compreendo a grandeza do amor de Deus. É quando eu olho para a intensidade da condenação que eu entendo o grande amor de Deus em nos alertar, em nos chamar para uma tão grande salvação. E graças a Deus que nós estamos inseridos nesse povo salvo que estará livre da ira futura. Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência de vocês.